Netflix que é super interessante. É A Enfermeira. É uma minissérie sueca que trata do desempenho de uma enfermeira numa UTI de um grande hospital na Suécia e como que ela é assim o Michael Jordan da enfermagem, né? A equipe admira, todos, a diretoria do hospital, todo mundo admira muito. Por quê? Porque durante os procedimentos, ela sabe tudo o que acontece com o paciente, ela tem todas as respostas para os médicos, ela faz massagem cardíaca, ela é super ativa nos momentos de crise. Então, ela é tida como a melhor enfermeira nesse hospital. E aí, um belo dia, é contratada uma enfermeira recém-formada, para atuar na equipe. E essa moça começa a trabalhar com o Michael Jordan da enfermagem. Essa enfermeira estrela, como todo psicopata, ela é muito simpática, ela é muito cativante, ela é carismática. E a outra não se deixa levar pelas aparências e começa a perceber que todo esse desempenho fantástico dela tem a ver com as ações que ela toma relacionadas a isso. Ou seja, ela administra doses de diazepam, de uma série de coisas, de insulina, nos pacientes que entram em choque, e aí é o momento dela ser a estrela. Quando essa enfermeira leva isso, depois de muito considerar, depois de muito observar, depois de ter colhido provas, quando ela leva isso para a enfermeira-chefe fica indignada que não pode ser, que isso, que aquilo. E ela não para, ela começa a conversar com as colegas de equipe, todo mundo muito ressabiado, todo mundo muito numa posição defensiva, né? E ela leva isso ao médico, enfim, no final da história, o que acontece? Ela prova que essa enfermeira matava, em média, 40 pacientes da UTI por ano. Quer dizer, é um negócio impressionante. E as colegas, os colegas percebiam isso. Mas a situação, nós temos uma característica do nosso metabolismo chamada estase, que é uma tendência a ficar onde nós estamos. E era uma situação tão desconfortável para todo mundo tinha tanto medo de sair daquela estase, de sair daquela situação, que eles permitiam que esses crimes fossem praticados. Sim, porque se eles são o polo passivo, se eles sabem que isso está acontecendo e não fazem rigorosamente nada, eles são cúmplices, né? Bom, no final da história, a enfermeira estrela foi condenada e a enfermeira recém-contratada, e isso é muito interessante, ela salvou a vida de um monte de gente. Ela salvou a vida aí de uma média de 40 pessoas por ano. E, no entanto, o que ela encontrou foi um ambiente absolutamente hostil dentro do hospital. Mas ela não se deixou abater e continuou no hospital. O que aconteceu? Todos os outros participantes, todos os outros membros da equipe, pouco a pouco, foram abandonando esse hospital. Por vergonha, esperamos que por vergonha. Mas ela está lá até hoje. Ela trabalha nesse mesmo hospital até hoje. Por que eu estou te falando isso? Porque quando eu comecei a minha luta contra o RenovaBio, que o RenovaBio é um crime, claro, não tem como você dizer, não, mas isso pode acontecer, que não caracteriza crime. Não, o RenovaBio é estelionato. Estelionato porque produz falsos créditos de carbono. Esses falsos créditos de carbono são comercializados em reserva de mercado na B3, que é a maior bolsa da América Latina, e escriturados pelos bancos Bradesco e Santander.
O BNDES tem uma linha de crédito especial para quem atua na área de RenovaBio, para quem produz os falsos créditos de carbono CBIOS. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu sou a única voz neste país a combater esse crime de 1,2 trilhão. Sim, esse é o valor que o setor sucrocoleiro estima receber em proventos ilícitos. Isso é roubo. Eles estão roubando das distribuidoras de combustíveis esse valor. É isso, 1,2 trilhão que eles estimam receber durante 10 anos desse programa, que é um absurdo, que é uma coisa, eu acho assim, espantoso que isso continue a acontecer no Brasil. Então, o que eu quero te colocar? Diferente da enfermeira jovem, recém-contratada, que foi muito ponderada nas suas colocações, que foi andando passo a passo até desmascarar a enfermeira Michael Jordan, eu tenho sido muito agressiva. E eu quero te explicar um pouco sobre essa agressividade. Porque, primeiramente, ninguém gosta de gente agressiva. E segundo, essa agressividade não é da minha natureza. Eu não sou assim, eu não sou agressiva dessa forma. Essa minha agressividade é uma estratégia. Por quê? Porque eu quero mostrar para você que eu tô chamando, eu sozinha, eu tô chamando o presidente da Bolsa da B3, que é a maior bolsa da América Latina, o Gilson Finkelstein, eu estou chamando ele de estelionatário. Eu estou chamando o ex-presidente do Santander, Sérgio Rial, de estelionatário. Eu estou chamando o presidente do Bradesco de estelionatário. Eu estou chamando o ex-ministro Bento Albuquerque de estelionatário. Estou chamando Rodolfo Saboia, diretor-geral da ANP, de estelionatário, entre outros. E eu falo para você de cientistas invertebrados, eu falo para você que a ANP é uma sucursal do setor sucrocoleiro, é uma empresa que é uma agência governamental que trabalha em prol do setor sucrocoleiro. Tudo isso que eu te falo, que é extremamente agressivo, eu faço pelo seguinte, eu quero mostrar para você que faz 2 anos e meio que eu estou falando isso e ninguém me processou. Se eu chamo você de estelionatário, você vai me processar? Se você não for estelionatário, provavelmente sim, certo? Aquele processo de calúnia que o procurador invertebrado, mau caráter e mentiroso Marcos Marcelos Gonzaga Goulart está movendo contra mim, é relacionado a um outro assunto. Ele foi pinçar isso numa denúncia feita 2 anos antes. Essa denúncia foi feita em março de 2020, e ele entrou com a ação em junho de 2022 contra mim. Ele foi procurar essa ação para me calar. Só que essa ação é relacionada ao mercado de gás natural, que é relacionada ao dono da Raízen, que é dono da Cosan. Ou seja, é tudo relacionado à maior bancada que existe hoje no Brasil, a maior bancada política, que existe hoje no Brasil, que é a bancada sucrocoleira no Congresso. Tanto no Senado quanto na Câmara, a maior bancada que tem é a bancada de Rubens Ometo, que é o maior doador de campanhas há muito tempo. Eu estou fazendo esse videocast, eu estou denunciando esse crime em todas as instâncias, no Ministério Público Federal, denunciei isso ao Ministério Público Federal
3 vezes. Eu estou fazendo isso tudo por quê? Porque no início, quando eu começo a falar sobre isso, agora eu vou fazer um paralelo com a enfermeira de novo. Quando eu começo a falar sobre isso, eu sou louca do baile. Eu sou aquela pessoa louca que quer aparecer. Ninguém vai olhar quem está falando. Ninguém vai olhar para a minha formação. Ninguém vai olhar para a minha carreira. Ninguém vai dar atenção para o fato de eu fazer parte do grupo da ONU que audita as empresas certificadoras de créditos de carbono. Não, ninguém vai olhar para isso. Eu sou a louca do baile. Depois de um tempo que eu continuo a falar isso, que eu não paro de falar isso, que eu chamo todo mundo de bandido, porque eles são bandidos, né? De uma forma bastante agressiva, as pessoas começam a perceber isso que atende à minha estratégia de agressividade. Se eu estou falando isso há tanto tempo e ninguém faz nada, provavelmente eu tenho razão, né? Ninguém contesta, ninguém apresenta, da ANP, por exemplo, ninguém apresenta uma contestação à minha denúncia, aonde eu peço que a ANP prove que o crédito é verdadeiro, porque eu sei que o crédito é falso, né? Então, para não deixar esse filminho muito comprido, vamos ver aonde que nós estamos hoje. Hoje, faltam 114 dias para que as distribuidoras de combustíveis tenham que entregar os falsos créditos de carbono CBio para cumprimento de suas metas. Isso quer dizer o quê? São 37.470.000 CBios, esse número relacionado a falsos créditos de carbono, que essa meta foi estabelecida pela ANP para que as distribuidoras entreguem os créditos até o dia 30 de setembro deste ano. Esse número multiplicado pelo valor da CBio anteontem, do falso crédito de carbono listado na B3, ele soma 4.798.062.239 reais. E 5 bilhões de reais que o setor sucrocoleiro está roubando das distribuidoras de combustíveis. Eu acho que é muito importante ressaltar que o setor sucrocoleiro, por muito poderoso que tem usado e abusado da mídia comprada, porque aqui a mídia no Brasil, ninguém se interessa pela minha história. É interessante que quem se interessa pela minha história é a comunidade europeia, é o governo americano, a imprensa internacional. Aqui dentro, ninguém se interessa por divulgar um crime de 1.200 bilhões de reais que está acontecendo. No entanto, o setor sucrocoleiro, que faz e desfaz nesse país, tem divulgado muita coisa relacionada a matérias de interesse próprio. Por exemplo, essa semana saiu uma matéria foi repercutida em diversos veículos. A única, que você já sabe, é o sindicato mais poderoso da indústria sucrocoleira, saiu uma matéria dizendo que eles evitaram a saída de quase 100 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Por quê? Porque eles consideram que o etanol emite 10% daquilo que emite os veículos movidos a gasolina, na queima da gasolina. É patético isso.
É ridículo. Esse mito do verde é uma coisa tão construída, é uma estratégia de Joseph Goebbels, o chefe da propaganda nazista de Hitler. Ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. É exatamente essa linha nazista que os sucrocoleiros seguem. Por quê? Deixa eu te dar só um exemplo pequenininho para você entender. 1 litro de etanol produz 18 litros de vinhaça, é um produto lateral. A vinhaça é 100 vezes mais contaminante para o meio ambiente do que o esgoto doméstico. Você pode imaginar que algo que produz esse tipo de emissão negativa não pode representar 10% das emissões de gases de efeito estufa da gasolina, né? É uma conta relativamente fácil de fazer. Mas o setor sucrocoleiro é tão poderoso que se eles quiserem começar a vender mais açúcar e eles vão falar que açúcar ajuda a emagrecer, daqui a pouco a mídia inteira está divulgando que açúcar é fantástico se você quer emagrecer, né? É assim que as coisas funcionam neste país. Mas o lado bom disso, eu mandei para um escritório, uma agência de negócios dos Estados Unidos que estava querendo participar do RenovaBio. Eu mandei um e-mail muito detalhado sobre o crime que é o RenovaBio. Eu também estou em contato com a União Europeia, porque eu fiz uma denúncia faz uns 2 meses, mais ou menos, e agora eles entraram em contato comigo e eu estou explicando melhor o que está acontecendo, porque realmente é inacreditável, né? Um programa de governo que gera falsos créditos de carbono. E, finalmente, só para você saber, ontem eu dei entrada no Conselho Nacional de Justiça do meu processo contra o procurador invertebrado Marcos Marcelos Gonzaga Goulart. Eu, além de denunciar todos os seus malfeitos e do pessoal em volta dele, eu também apresentei todas as provas relacionadas ao crime RenovaBio e pedi que o Conselho obrigue o Ministério Público Federal a investigar o crime. Essa semana é isso que eu tenho para falar para você. Dá uma olhada na tela que vem aí, porque é esse o tamanho do roubo que está acontecendo agora neste país.